Meus amados irmãos, talvez pregarei um pouco diferente hoje. Fiquei muito gripado essa semana. Se eu perder a voz aí, falar igual o Montiago ontem, me perdoe. Nós estamos, semana após semana, falando sobre assuntos importantes da nossa vida. Para quem aqui está acompanhando, falamos sobre Jesus, sobre a morte, sobre a promessa, sobre os efeitos da adoração. Na semana passada, falamos sobre a família e falar sobre a morte falou muito ao meu coração, sobre Jesus, acho que não teve igual. Na semana passada, sobre a família, foi extraordinário. E durante, assim que eu terminei a semana passada, assim que eu virei e cheguei ali na minha cadeira, eu já fiz uma oração com Deus na minha mente e eu disse assim: Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale na semana que vem, no próximo domingo? Eu já comecei numa guerra na minha mente para definir aquilo que o Senhor queria que eu transmitisse aos seus corações. Essa semana foi um pouco difícil, mas entre um pensamento e outro, eu disse assim: que saudade que eu tenho de colocar um tênis, de colocar uma calça jeans ou qualquer calça, uma camiseta, uma blusa de frio, sentar na igreja sem nenhuma responsabilidade para saber se o som tá bom, se vai vir fulano, se não vai vir ciclano. Que saudade que eu estou disso. E durante a semana, numa conversa ou outra, alguém citou algo sobre casamento. Eu disse: eu vou falar sobre casamento, porque é um dos assuntos que nós vamos tratar. Mas aí, quando foi passando a semana, foi uma semana muito intensa para mim. Quando foi passando a semana, eu senti que não era aquilo que Deus queria, porque estava querendo que eu falasse sobre casamento. Não porque os vossos casamentos estão perfeitos, talvez, não sei. Mas ele senti fortemente no coração, ainda na terça-feira, eu acho que a Joyce está na salinha, né? Eu disse assim para a Joyce, eu falei assim: olha, nós estamos em uma guerra espiritual e tem gente que não está entendendo isso. Foi quando eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração. Fale sobre os bastidores, fale sobre o mundo espiritual, fale sobre o mundo espiritual que os crentes não entendem mais, ou que talvez se esqueceram. Porque tudo isso que eu estou trazendo para os irmãos ao longo das semanas não são coisas novas para alguns. Tem gente aqui de 30, 40 anos na igreja e são tudo coisas antigas, mas a gente vai se esquecendo. Eu quero que você entenda que é impossível você ler a Bíblia sem entender ou sem ver que existe um mundo espiritual. Aquilo que você vê, aquilo que você toca, não é tudo. Existe, como diz na linguagem poética, existe um mundo por trás das cortinas. Existem coisas que acontecem da qual nós não conseguimos ver. Já está dando um pouquinho de microfone. Que nós não conseguimos ver. E quando nós lemos a Bíblia, entendemos e vemos Deus trabalhando. Quando lemos a Bíblia, entendemos e vemos também Satanás trabalhando. Dentro da Bíblia, e eu comecei a trazer pensamentos de dentro da Bíblia, eu encontrei aqui inúmeras passagens bíblicas que eu vejo o mundo espiritual e as pessoas não entendendo. Exemplo, nós vemos no próprio Adão e Eva. Nós vemos que Eva e Adão, eles estão sendo tentados pela serpente, ali como um exemplo do inimigo, ele planejando, ele arquitetando, ele trabalhando contra Adão e contra Eva. Quando eu olho os pecados de Sodoma e de Gomorra, quando eu olho os pecados de Nínive, quando eu olho os pecados da geração de Noé, eu também vejo o mundo espiritual agindo por trás. Ló, ele não sabia, mas Deus estava conversando com Abraão a respeito dele. A geração de Noé não sabia, mas Deus estava conversando com Noé a respeito daquela geração, e aquela geração do dilúvio viveu a vida, não quis prestar atenção nas palavras de Noé, mas eles não entendiam que estava acontecendo algo no mundo espiritual por trás. Poderia também citar aqui os votos de Gideão. Quantos aqui já leram os votos de Gideão? Aonde ele faz um voto de amanhecer seco, amanhecer molhado, e ele faz aquele voto, ou seja, há um espiritual por trás. Até mesmo na força de Sansão.
Eu não sei se você se recorda ou já ouviu falar de um profeta que estava em oração, e enquanto ele está em oração, havia uma atmosfera tão pesada que bloqueava a sua oração, e a sua oração não passava, ao ponto que Deus ele envia Miguel para uma batalha, para uma guerra, para que a oração de Daniel fosse escutada, fosse ouvida. Quando você lê o livro de Judas, que é apenas um capítulo, você vai ver em todo aquele pequeno livro uma grande batalha espiritual no mundo de apostasia, ao ponto que Judas, escrevendo, ele fala assim, que certo dia teve uma batalha entre Miguel e Satanás. E Miguel, o arcanjo de Deus, ele diz para Satanás: o Senhor te repreenda. Ou seja, Miguel disse para Satanás: o Senhor te repreenda. É coisas que acontecem no mundo espiritual que a gente às vezes não percebe e nunca talvez vai perceber. Exemplo, Jó. Muitos pregam sobre Jó. Todavia, poucos percebem que, mesmo em todo o sofrimento de Jó, teve uma conversa entre Deus e Satanás a respeito de Jó e todo o seu sofrimento. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu também vejo inúmeras passagens bíblicas relacionadas ao mundo espiritual. Vemos Jesus orando em gemido. No capítulo 22 de Lucas, que é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, diz o escritor Lucas que enquanto Jesus gemia de dor, Jesus ele estava em agonia, suor se tornando gotas de sangue. Diz a Bíblia no versículo 43 que Deus ele enviou um anjo do céu. O anjo desce e fortalece a Cristo. Isso aqui é uma atmosfera espiritual tremenda, sobrenatural. Imagine você orando, você falando com o Pai Celestial, e de repente ele envia um anjo para te fortalecer. Mateus capítulo de número 6, Jesus dá 3 princípios básicos mais importantes. Primeiro princípio, doar ofertas. Segundo princípio, oração. E terceiro princípio, caridade com os pobres, mendigos e assim por diante. E nesses 3 princípios que Jesus dá em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala que existe um efeito espiritual por trás de tudo isso. Por trás de doações, por trás da oração e por trás da caridade que você faz para com o próximo. Jesus ele disse: fecha a porta do teu quarto e ore. Ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, você está numa esfera trancada dentro de um ambiente de um quarto. Mas aí Deus está dizendo: olha, existe um mundo espiritual por trás que você não está entendendo, que você não está vendo, mas eu vou revelar para você. Tem coisas vindo ao teu encontro por causa dos seus momentos a sós comigo. Então, existe sim um mundo espiritual muito ativo, muito forte, que as pessoas não percebem. Você já leu A Tentação de Cristo? A Tentação de Cristo é um outro belo exemplo. Jesus ele passa 40 dias e 40 noites em jejum. E diz a Bíblia que depois de 40 dias e 40 noites em jejum, diz a Bíblia que ele teve fome. Fome. Irmão, se eu ficar um dia sem comer, eu já estou... Jesus 40 dias e 40 noites e ele teve fome. E o diabo, entendendo que Jesus estava com fome, o diabo se aproxima e diz assim para ele: transforme essas pedras em pães. Falar de pão para um homem que está em jejum 40 dias, se talvez Jesus, se eu fosse Jesus, eu diria: vou transformar assim, vou fazer uma manteiga e um banquete para mim comer, porque eu estou com fome. Ou seja, o mundo espiritual, as coisas no mundo espiritual acontecendo. Eu não sei se você já percebeu ainda em Lucas capítulo 22, aonde Jesus ele está em oração. E Jesus em oração, ele passa aquele período em oração, ele se levanta, ele chega em Pedro, ele chega em João, ele chega em Tiago, e ele diz assim: Pedro, levanta, vamos orar. E aí Pedro tenta levantar, creio eu, mas não consegue, volta a dormir. Jesus está orando, Jesus interrompe a sua própria oração. Jesus ele levanta, e quando ele levanta, ele volta para Pedro e para os discípulos, dizendo: vocês precisam orar. Vocês têm a necessidade de orar. Versículo 40 diz assim: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus ele estava dizendo assim: João, Pedro, Tiago, discípulos, a crucificação está chegando.
Está chegando o momento da minha partida e vocês, sem oração, vocês vão me negar, vocês vão se arruinar. A vida de vocês vão ser arruinada se vocês não entender que vai ter situações na vossa vida que a tua bagagem de oração vai ser o seu sustento para você enfrentar os problemas que você vai enfrentar. A sua bagagem de oração vai ser o sustento para você enfrentar as tempestades que a vida possa te apresentar. Jesus, em um outro momento, ele olhou para Pedro e ele disse assim: Pedro, o diabo ele pediu para cirandar com você. O diabo ele pediu, Pedro, para mexer com você, para cirandar com você. Ou seja, mais um sinal de batalhas espirituais tremendas e terríveis. Eu não sei se você lembra quando Pedro estava preso. E diz a Bíblia que Pedro preso, a igreja orando em favor de Pedro, a igreja gemendo em favor de Pedro. E diz a Bíblia que houve um reboliço e Pedro saiu daquela prisão. A mesma coisa aconteceu com Paulo e aconteceu com Silas. O próprio Paulo teve embates espirituais tão fenomenais de um ponto positivo, que ele disse: eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Como que dizendo, não existe vocabulário no meu grego, no meu hebraico, no meu inglês, no meu português, para me expressar aquilo que Deus me mostrou em visão. Eu vi coisas tão sublimes, tão magníficas, que vocês não conseguem entender, não vão conseguir entender, mas eu vi coisas espirituais. Ao mesmo tempo ele fala, Satanás veio me esbofetear. Paulo ele está dizendo, olha, eu senti as garras de Satanás me batendo. Eu senti as garras de Satanás lutando contra a minha vida. Eu senti as garras de Satanás olhando para mim de tal maneira, dizendo, olha, eu vou acabar com você. E ele recebia as pancadas. Um escritor por nome de C.S. Lewis, ele disse assim, não há terreno neutro no universo. A cada centímetro quadrado, a cada fração de segundo, as coisas espirituais estão envolvidas. Ele ainda disse, o inimigo não vai ver você desaparecer no caminho e na companhia de Deus sem fazer um esforço para pegar você de volta. Por que o meu coração fica meio temeroso quando eu vejo que alguém voltou para Jesus ou aceitou a Cristo? Aí ele está naquela empolgação e de repente o gás acaba, a gasolina acaba. Por quê? Quando alguém aceita a fé, quando alguém quer se comprometer a batizar nas águas, a ter um relacionamento fiel com Deus, vai vir embates, vai vir ataques do inimigo, porque ele não vai ver, ele não vai deixar barato, anota isso. Ele não vai deixar barato, ele está vendo que você quer Deus, ele vai contra você com unhas e dentes. Eu me lembro, me vem em mente agora, uma vez eu estava pregando no Rio Grande do Sul, eu tive uma experiência, e eu vou contar muito do meu testemunho pessoal hoje. Eu estava pregando no Rio Grande do Sul, numa casa muito, mas muito pobre. Os irmãos não têm noção de como era pobre aquela casinha daquele pastor. E eu fiquei ali por 8 dias. E a gente ria, conversava, ministrava, pregava todos os dias e depois voltava para casa. E daí nós estávamos falando de uma situação que tinha acontecido. E a gente triste pela situação que tinha acontecido com um companheiro nosso na fé. E aí eu fui me deitar, quando eu deitei na cama, e eu deitei virado para a parede, a cama era colada na parede. De repente um ser deitou atrás de mim, travou o meu pescoço, eu não conseguia virar, eu não conseguia se mexer, ele travou o meu pescoço, ele veio no meu ouvido e cochichou. Você sabe aquele rapaz da qual vocês estavam falando, que aconteceu isso? Você sabe? É a mesma coisa que eu vou fazer com você, eu vou te pegar. Falou isso comigo. Naquele momento eu travado, eu disse, o sangue de Jesus Cristo tem poder, sai daqui agora. Ele soltou as garras de mim e eu fiquei completamente normal e eu entendi o que eu estava enfrentando. Uma outra coisa que eu quero pontuar com vocês, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Tem muitas coisas espirituais que acontecem em torno de você que você não entende, não percebe. Um grande escritor por nome de A.W. Tozer, ele disse assim, 10.000 pensamentos passam na sua mente todos os dias. E esses pensamentos tentam definir quem você é.
Esses pensamentos tentam definir o que você deve fazer, como você deve agir. É por isso que um outro sábio disse assim: não acredite em tudo que você pensa, nem tudo que você pensa se torna uma verdade. Pode ser o próprio inimigo tentando jogar coisas na sua mente, sentimento na sua mente, intriga na sua mente, confusão na sua mente. Outra pessoa disse assim: quando eu vou entrar na minha própria mente, ai de mim se eu entrar sozinho, eu preciso de alguém para entrar aqui dentro. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso pensamento, que diz para mim: o que você está pensando está errado, o que eu estou pensando também está errado. Mas eu não quero fazer desta noite uma noite, de certa forma, espirituosa, sabe, espirituosa, onde tudo é drástico, porque deixa eu pontuar algo para vocês. No meio pentecostal, principalmente no pentecostalismo moderno, houve muita espiritualização ao longo do tempo. Houve muitos crentes espirituosos, aonde você dizia assim, em um bate-papo, em uma brincadeira: ai meu Deus. Aí ele já dizia, já gritava: ei, não diga o nome de Deus em vão. Ele nem sabe o que significa isso, mas ele diz porque ele ouviu. Aí quando você diz assim: eu amo laranja, eu amo uma melancia, eu amo ouvir o pastor Bruno pregar, eu amo ouvir o irmão Tiago pregar. Aí logo o espirituoso diz assim: eu só amo Jesus Cristo. Eu não amo laranja, eu só amo Jesus Cristo. É o espirituoso. O espirituoso é: se o lenço cair, é do diabo. O espirituoso é assim: se der algum rolo com o microfone, aí os pregadores diziam no Brasil: ó, o diabo tá mexendo no som. Irmão, o diabo não tá mexendo no som não, meu irmão. É o sonoplasta que errou, é o som que tá dando problema, é o fio desencaixado, é alguma coisa, mas não é o diabo. Por quê? Porque ele quer espirituar o negócio para ele não passar vergonha. Se ele não soltar uma língua estranha, ele abaixa e começa a chorar, tipo, tô cheio. Não tá cheio, é as emoções sendo ativadas, é simplesmente isso. E ao longo do tempo houve muita, mas muita, o povo espirituoso, até demais. Mas o que acontece com isso? Uma igreja espirituosa, ela é um veneno, ela é um câncer. Eu vou te explicar por quê. Porque em todo culto, ela quer mostrar que Deus está ali. Existem cultos que a igreja é um circo de profetas, aonde todo culto o camarada levanta para profetizar para 5, 6 pessoas. Aí depois o outro levanta para profetizar. E aquela confusão, porque eles querem provar que Deus está ali. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que eu não quero provar que Deus está aqui. Deus não precisa da minha eloquência, do meu assim diz o Senhor. Deus, na melodia que o conjunto cantou aqui no segundo hino, eu me derramei, porque eu sabia, Deus está aqui. Deus, Ele está aqui. E nesse mundo espirituoso, olha o que eu já ouvi. Certo dia eu estava chorando no púlpito e chorando com meu lenço. O meu choro era de gratidão, de milagre. Eu tinha recebido um milagre naquela semana. Eu estava: Deus, eu te agradeço, Deus, chorando de alegria. O irmão chegou em mim: assim diz o Senhor, essa lágrima de angústia e de tristeza, eu vou transformar em lágrima de vitória. Eu quase que olhei para ele e falei: não, deixa essas lágrimas comigo, tá boa demais, é muita benção. Ou seja, isso já aconteceu com muitos de vocês, como eu contei aqui também alguns dias atrás, em que alguém chegou na minha esposa Joyce e disse: olha, assim diz o Senhor, eu vou abrir o teu ventre, você vai gerar. Você não pode gerar, você é como, ainda citou nome, Rebeca, Sara, Raquel, e foi citando, mas eu já tinha filhos. Ou seja, simplesmente palavras da boca para fora. Alguns dias atrás, um amigo me ligou do Brasil e ele disse assim: pastor Bruno, eu preciso falar contigo. Eu disse: fala, companheiro. Ele disse assim: olha, eu estava numa vigília essa semana e um profeta chegou em mim e disse assim que Deus vai mudar a minha vida e que eu vou receber uma proposta do exterior ainda este ano. E é para mim aceitar essa proposta, para mim ir trabalhar no exterior ainda esse ano. Aí eu estou ligando para você para saber se você tem alguma proposta. Aí eu disse assim para ele: meu amigo, eu sei que ele estava brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, eu disse: olha, que assim seja. Se foi de Deus, que alguém venha te ligar, da África, da Europa, da América. E quem sabe pode ser até eu que venha te ligar desesperado até o final do ano. Mas eu quero lhe dizer que eu não tenho proposta nenhuma para você. E aí a gente deu risada,
por isso. Por que razão? Porque as pessoas são fanáticas em querer tentar provar que Deus é Deus no conceito deles. Algum tempo atrás eu estava tratando um caso aqui da cidade, não é da nossa igreja. O caso dessa cidade foi que a mulher chegou em mim e disse: pastor, a minha família está destruída. O meu marido me bate, o meu marido me abusa. E ela abriu o baú de tudo o que estava acontecendo. Aí ela disse assim para mim: eu fui para a igreja tal. E nessa igreja todo mundo vinha marchando, profetizando para mim, dizendo: olha, assim diz o Senhor, você tem que casar é com ele ali. E apontava e dizia, e eu casei sob pressão. Escuta aos solteiros, nunca vá em ondas proféticas para definir o teu futuro de casamento. Nunca vá em ondas proféticas para definir o teu futuro de relacionamento. Tem muitas coisas que Deus não interfere e é com você. A responsabilidade é sua e apenas sua. Guarda esse recado, solteiros, por favor. Mas vamos continuar. E muitas pessoas têm feito um circo de falsas espiritualidade. Mas escute, é muito importante. Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele falou, não por aquilo que você ouviu de homens. Vou repetir. Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele falou, não por aquilo que você entendeu, não por aquilo que você ouviu de A ou de B. Agora, aquilo que ele disse, nós vamos pregar hoje sobre isso. Agora, aquilo que ele disse, meu amigo, pode dormir sossegado, porque vai passar os céus e a terra. Agora, aquilo que ele disse vai acontecer. Mas eu quero trazer para vocês a narrativa do ponto também positivo, porque hoje o âmbito não é negativo. Deixa eu falar de algumas experiências pessoais e particular. Há algum tempo atrás, o cantor Rafael estava comigo. Eu estava pregando em um evento em Boston. E depois de pregar, o Rafael estava lá cantando. E o povo, sabe, aquele alvoroço, uma bênção. E aí eu me afastei. Eu fiz assim, no púlpito, eu disse: Deus, preguei aqui 3 dias ou 3 ministrações, eu estou cansado. O povo está alegre, mas eu estou para baixo, eu estou cansado. Diga algo para mim. Deus, apenas uma frase sua vai me animar hoje. Eu vou voltar para Conérica animado. E quando eu terminei de falar, veio um irmão e cochichou no meu ouvido e disse assim: pastor, Deus mandou eu falar contigo que ele está com você, tá? Fique tranquilo. Foi só isso. E foi o suficiente para a minha alma. Eu me lembro quando eu tinha apenas 14 para 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos de idade, a gente tinha um outro salão, numa outra região aqui da cidade. Alguns irmãos eram desse tempo. E eu estava numa fase difícil da minha juventude. Escuta isso, adolescentes e jovens. Essa fase é que os meus amigos íntimos da escola, quase todos estavam indo para as drogas, para o sexo, para as coisas mais horrendas. E eu estava ali, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Qual é o meu caminho? Qual é o meu rumo? E eu passei alguns dias, não com o joelho no chão, mas eu passei alguns dias dizendo: Deus, fala comigo. Se o Senhor quer que eu volte a pregar, porque eu tinha parado de pregar por um tempo. Eu prego desde os meus 8 anos de idade. E por causa da adolescência eu parei por um tempo. Eu dizia: Deus, se o Senhor ainda quer me usar, fale comigo. Use alguma irmã para falar comigo dentro da igreja. E eu dizia: fala esse final de semana. Irmão, não aconteceu nada naquele final de semana. Mas eu não queria desviar, eu queria Deus, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí no outro final de semana eu disse: Deus, fala nesse. E Deus não disse nada. Mas teve um final de semana que eu levantei da onde eu estava, eu fui para o banheiro. E quando eu estava saindo do banheiro, de repente, quando eu estava passando pelo fundo da igreja, uma mão me pegou aqui, que foi a mão da irmã Luísa. Levanta a mão, irmã Luísa. Foi a mão da irmã Luísa, ela me pegou aqui, me jogou na parede, no manto sagrado. Ela disse assim para mim: assim diz o Senhor, eu anotei, você é meu. A sua vida vai mudar a partir de hoje. As coisas vão acontecer muito rápido em sua vida. Coisas que você não pediu, tudo vai acontecer muito rápido. Eu vou te tirar dessa cidade e eu te levarei para longe. Naquele momento eu sentei e eu disse assim: tudo bem, Deus quer me usar agora. Eu sair daqui? Nunca. A profeta avançou o semáforo de Deus. Nunca que eu vou sair daqui. Acontece que eu tinha apenas 15 anos de idade. Bateu em mim uma paixão pela pregação da palavra, que eu sou apaixonado pela pregação da palavra. E aí eu comecei a pregar.
Em pouco tempo, olhei para a Joyce e disse, essa aqui que eu vou casar. Me casei com ela, 19 para 20 anos de idade. Peguei o green card. Tive a Rebeca como filha. Cheguei no Brasil. Lá no Brasil eu lembrei, Deus falou que ia me tirar de Bridgeporto. Agora eu me lembro da profecia. E tudo foi passando muito rápido. Aconteceu no mês de setembro do ano de 2010. Eu estava sendo consagrado a pastor lá em São Paulo, no Belenzinho, São Paulo, igreja do nosso irmão Rafael. E eu estava no Belém, no antigo templo do Belém, lá no fundo da igreja. E lá no fundo da igreja eu estava. Eu era o único de cabeça branca, porque a Assembleia de Deus tem uma regra. Não pode consagrar jovenzinho. No mínimo 21 anos de idade, mas os irmãos são sabedores. Irmã Camila está aqui, irmão Rafael está aqui. 21 anos é só regra, mas a maioria é 40, 50, 60 anos de idade. E eu fui para a consagração naquele dia, sabendo que iria me chamar. Pastor José Wellington ia orar por mim lá na frente da igreja. E eu sentei no fundo da igreja, eu disse, Deus, eu não quero isso. Eu já estava meio irritado do Brasil, não queria ficar no Brasil mais. Eu disse, Deus, eu não quero isso. Eu quero voltar para a América, eu quero ter as minhas casas de cortar grama, que era o que eu fazia. Eu quero ter minhas 80 casas, quero cortar grama, quero trabalhar, quero comprar uma casa na América. Eu não quero isso daqui. Foi quando eu dizia, Deus, eu não quero. Eu não conhecia uma pessoa naquele tempo, naquele dia. Eu estava completamente sozinho. Foi quando Deus disse assim para mim, dentro da igreja, abra sua Bíblia. E por coincidência divina, eu abri a Bíblia. E quando eu abri, caiu em Colossenses 4,17. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Eu disse, ai, que pancada, Deus. E aí, quando eu acabei de ler o versículo, o pastor falou, Bruno Andrade, de Americana, São Paulo. Eu levantei e eu fui, e tem um vídeo no YouTube até hoje. Acontece que naquele dia, eu fui consagrado e eu não sabia, mas naquele dia eu tinha me tornado o pastor mais jovem das Assembleias de Deus no Brasil, com apenas 21 anos de idade. Apenas relato para você entender que Deus, ele ainda fala. Apenas relato para você entender que existem sim falsos profetas, mas existem pessoas que são boca de Deus na face da terra. Existem falsos profetas sem picareta, cheios de ganância de dinheiro ou ego, de ibope, mas Deus, ele ainda fala com a sua igreja. Eu quero lhe contar uma outra história. Aconteceu comigo no dia 1º de outubro do ano de 2014. Em outubro de 2014, eu saí de Nova York para São Paulo. No dia 2 de outubro seria o aniversário do meu irmão e o noivado do meu irmão. E eu estava dentro do avião naquele dia. E eu estando dentro do avião, de repente eu estava na poltrona do meio, preso. E eu dizia assim, Deus, eu estou cansado. Porque às vezes eu sou como o Davi, irmão. Eu falei, Deus, eu estou cansado. Deus, fala comigo. Eu cansei desse negócio de Brasil, América, Brasil, América. Eu cansei. Olha aqui, 9 horas dentro do voo. A minha família lá atrás. Eu estou exausto. O Senhor não fala comigo. Faz tanto tempo que o Senhor não fala comigo. E aí, de repente, eu fiz exatamente assim, irmãos. Eu levantei para frente, levantei a blusa, olhei no relógio e disse assim, olha aqui, Deus. É 1h28 da manhã. Eu estou voando o oceano para ir para São Paulo. Eu estou exausto. 1h30 da manhã. Isso aqui não é lugar de eu estar no meio de uma madrugada dessa. E aí eu me esqueci. Pousei em São Paulo. E de repente, quando eu pouso em São Paulo, meu irmão me buscou, me levou para nossa casa no interior, 2 horas do aeroporto. E quando eu chego em casa, o telefone entrou no Wi-Fi. E aí pipocou um monte de mensagem. Tá tudo bem, Bruno. Chegou bem, e amigos, e mensagem, tá chegando, não sei o que lá. E aí, de repente, eu me deparei, já na parte da noite, com uma mensagem que eu tinha recebido. Coloca aí, por favor. Eu tive o prazer, nesta noite, de ir no meu antigo Facebook e tirar um print para mostrar para vocês. Coloca a imagem de número 1. Quando foi? Olha aqui, por favor. Dia 1º de outubro de 2014. Dia 1º de outubro, às 1h31 da manhã, poucos minutos de eu falar com Deus,
Uma irmã me mandou uma mensagem assim: a paz do Senhor, ungido, eu estava orando e Deus me tocou para escrever a ti nessa madrugada. Assim diz o Senhor para ti: prepara o teu coração para a novidade no teu ministério. Presta atenção. Farás o que nunca fez, irá onde nunca foi, pregará como nunca pregou, sentirá o que nunca sentiu, perderá quem sempre esteve contigo e terá responsabilidade que ainda não teve, e também terás o que nunca teve. Quando eu parei aqui, eu disse: mais alguma profetinha de Facebook me encherá a paciência. Eu disse, aí ela escreveu: não precipite o teu coração para tirar conclusões agora, mas esteja ligado, guarde essa mensagem. No futuro próximo, testemunhará os feitos do Senhor e da maneira impactante para a sua vida e para a vida dos que te ouvem. O Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, a ti e a tua casa. Para pontuar, ela disse assim: prepara o teu coração. A partir deste momento, Deus, ele mudou o meu ministério, a minha pregação, a minha paixão, o meu desejo. Ela disse: e você vai perder quem sempre esteve contigo. No Brasil eu não tinha Carolina, eu não tinha pastor Nivaldo, eu não tinha irmã Shirley, eu não tinha ninguém. Meus primos todos, quase todos, não são evangélicos. A única pessoa que eu tinha era o meu irmão. Um ano depois dessa data, no ano seguinte, o meu irmão de 21 anos de idade, ele veio a falecer, imagem de número 2. Mas eu sou Bruno, né? Aí eu respondi assim para a irmã: a senhora me deixou essa mensagem? Foi para mim ou engano? Ela respondeu: foi para ti sim. Eu disse amém. A senhora me conhece de algum lugar? Eu perguntei. Eu bati um papo com ela, não fica muita coisa para me mostrar para vocês. Aí, de repente, passado-se o tempo, prepara a mensagem, a número 3. Do ano de 2019, Deus me trouxe para a América. E eu estava passando um dos piores anos da minha vida, 19 e 2015, anos difíceis. Aí eu me lembrei da palavra desta mulher. Eu disse: deixa eu ir lá ver aquela mensagem. O Espírito me levou para o Facebook. Ela disse: se prepara. Eu não vi que ela tinha escrevido isso até 2019. Ela escreveu: se prepara. Um dia vai construir uma casa para Deus, um templo para receber um povo, e deste povo, um povo separado para a obra missionária. Escuta o que eu vou lhe dizer: eu ainda creio nessa palavra, eu ainda creio nesta profecia. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Eu vou esperar você dar um aleluia aí, pelo menos. Eu vou esperar você dizer: Deus, eu também quero ouvir a tua voz. Eu também quero ouvir a tua voz, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Não limite a voz de Deus. Deus fala através aqui da pregação. Deus fala no rádio. Deus fala no Facebook. Deus fala em qualquer lugar. Aleluia. Escuta. Quando eu estava orando, esses dias eu disse: Deus, precisamos de comprar um prédio, uma igreja. Eu queria ter um apartamento para receber as pessoas. E a missão entrou no meu coração. Aí Deus falou assim: lembra? Aí eu voltei. Então escuta, nós temos uma proposta para essa igreja. Receba a palavra de Deus se você quiser. Existem 2 tipos de igreja. Igreja número 1 é a igreja para salvação. É onde a pessoa ela vai aceitar Jesus Cristo. Ela vai viver uma vida miserável na fé até o último dia da sua vida. E depois, no final, ela vai dizer assim: Deus, me perdoa e me leva para o céu. Mas eu não quero que essa igreja seja igreja apenas para a salvação. Eu quero que você entenda que existe uma vida aqui na terra. E Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer te direcionar. Deus, Ele quer te orientar. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer colocar paixão dentro de você a respeito do seu reino. Igreja não é eu vou para o céu e acabou. Igreja é viver o reino de Deus aqui na terra. Viva este reino! Viva este reino! Aleluia!
Não sei como vou encerrar, não tem relógio mesmo, então vou embora. Deixa eu tentar apressar, porque tem algo importante para falar aqui. Paulo escrevendo, Paulo disse assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade ou não? Mas escuta, o diabo também usa todas as coisas contra você. Se Deus ele usa todas as coisas para o seu bem, o diabo ele também usa tudo contra você. O diabo ele vai usar a tua dor de cabeça para te seduzir e você reclamar contra Deus. O diabo vai te usar os seus erros financeiros para você reclamar contra Deus. O diabo vê a sua disposição para trabalhar, aí ele vai te encher de horas e de casas para você trabalhar e você não está percebendo que você está morrendo espiritualmente. O diabo vê os desejos da sua carne e às vezes ele sabe que não precisa de muita coisa para você desviar. É só colocar um rabo de sair no teu Instagram e você vai se afundando. O diabo ele usa a sua alegria, o seu Netflix. O diabo vem como Deus também vem pelo Facebook, o diabo também vem pelo Instagram, pelo WhatsApp. O diabo é assim. E enquanto eu estava orando na parte de hoje, ou durante toda essa semana, porque esse sermão não veio hoje, foi durante uma semana de muita batalha que eu estava enfrentando. E aí o Espírito Santo falou comigo, principalmente no final de ano. No final de ano as pessoas estão emotivas. No inverno americano, as pessoas estão emotivas. Falta trabalho, preocupação, angústia, saudosismo do Brasil. Cadê o churrasquinho do Brasil? É um saudosismo sem igual. E aí as pessoas começam a não perceber que o diabo usa também feriados para mexer com você. O diabo usa o Thanksgiving dessa semana para mexer com você. O diabo usa o Natal para mexer com você. Como assim, pastor? Sabe que eu me lembrei hoje? Eu me lembrei de quando eu era criança. Meu pai e minha mãe estão aqui, minha irmã também está aqui. Eu me lembrei que meu pai nunca teve Natal em casa. Irmão, o primeiro dia que a Rebeca enfeitou a casa de Natal, na minha casa, a Rebeca disse, pai, posso enfeitar a casa? Eu disse, não quero mexer nisso, porque vai vir bronca pro meu lado e eu não estou afim de confusão. Ela foi lá, conversou com o meu sogro. Meu sogro foi enfeitou a casa todinha. Eu disse, ó, quando sua avó chegar aí, ela vai te pegar. Porque virou uma bagunça essa casa. Aí chega minha mãe, ela fala, uau, que bonito. Eu disse, oxa, que doidor, não é possível. Mas tudo bem. Mas a gente nunca teve Natal dentro de casa. Escuta isso. Tem um raciocínio por trás. A gente nunca teve festa de fim de ano. E eu cresci dentro desta igreja. Eu sou fruto desta igreja. E eu me lembro quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, a Maria está aqui. Ela não sabe disso, mas isso aqui é coisa interna. Eu nunca disse para ninguém. Eu me lembro que quando eu peguei o meu primeiro carro, 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, meu pai me deu um carro. Funcionava a primeira marcha, a segunda, a terceira não funcionava, ia para a quarta. Era uma bomba, mas era meu. Resumindo, quando chegava no Natal, ninguém convidava a gente para casa. As famílias da igreja se reuniam em seus lares, levavam um no outro, e na minha casa nunca teve presente. Nunca teve festa. Nunca teve nada. Ela disse aqui a verdade. Mas eu, como um adolescente, eu pegava o carro e ia rodeando a casa dos irmãos para saber quem estava na casa de quem, porque eu queria estar. O que era isso? Era o diabo querendo mexer na minha mente. Agora escuta, estamos chegando Thanksgiving, Natal e virada de ano. E talvez o diabo está fofocando no seu ouvido. Ninguém gosta de você. Ninguém te ama. Aí bate uma solidão sem igual. E você fica triste, angustiada. Você fica uma pessoa completamente possuída por tristeza, por angústia. Porque parece que ninguém gosta de você. Isso daí é o diabo por trás de todo o cenário para mexer com você. Mas diga a essas vozes nesta noite. Diga a essas vozes nesta noite. Eu já li no livro do profeta Isaías. Ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, todavia o Senhor jamais esquecerá de mim. Você é amada por Deus.
Eu vou repetir. Você é amado por Deus. Thanksgiving não define o seu amor para com Deus e dele para você. Você ir para minha casa no Natal não define o amor de Deus para com você. Você ir nas celebrações, na casa da irmã Luísa, ou quem mais? Da irmã Edna, não define o que Deus pensa sobre você. Na solidão o diabo diz, você não é ninguém. No fracasso o diabo diz, não valeu a pena. Nos seus defeitos o diabo diz, você é um fracassado. A angústia vai tomando peito, a angústia vai tomando conta, a depressão vai crescendo, a ansiedade vai crescendo, aí a sua vida vai virando uma bola de neve. E entra, escuta, porque eu não estou errando naquilo que eu estou falando hoje. Escuta, aí vem pensamentos até mesmo suicida dentro da tua alma. Não vale a pena. Aí Satanás com a sua estratégia, ele vem como um caminhão te esbofeteando. Mas escuta, porque é profético o que eu estou dizendo. Ele tem as suas estratégias, mas as armas de Deus são mais poderosas do que qualquer estratégia do inimigo. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. O amor de Deus está sobre a tua vida. 9h. Vamos encerrar. Quem me dá mais 10 minutos, por favor, levanta a mão. Só 10. Versículo 4. As armas com as quais temos que lutar não são humanas. Pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Para os seus pecados tem o sangue. Para as suas fraquezas tem a graça. Para as suas batalhas tem o poder do Espírito. E para a tua solidão tem o abraço do Espírito. E essa nação é uma nação de pessoas solitárias. A solidão, segundo uma estatística que eu li recentemente, irmão Rafael, irmão Fábio, a solidão é como fumar hoje em dia. Nos anos 90, o que matava era o cigarro, vai dar câncer no pulmão. E a solidão, segundo a estatística, tem o mesmo efeito de você fumar maços e maços de cigarro durante a tua vida. É o mesmo efeito. Mas escuta, não vai ter solidão aqui dentro. Porque o Espírito vai te abraçar aonde você estiver. Só quem recebe essa palavra profética, levante uma de suas mãos. Levante. Toda depressão cai por terra hoje. Toda ansiedade cai por terra hoje. Todo pensamento vindo do inferno cai por terra hoje. A força espiritual do Espírito é mais forte do que as forças de Satanás. Recebe essa palavra hoje.